Olá, boa noite. Eu sou Juvândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós estamos aqui em mais um Momento Bancário em Debate. E hoje nós vamos falar sobre segurança bancária e mais especificamente sobre a retirada das portas de segurança que está sendo feito por alguns bancos. Itaú, Bradesco, o Banco do Brasil ensaiou de retirar, a gente fez uma negociação, até agora está mantida as portas de segurança, mas nós estamos com uma preocupação muito grande, recebendo e-mails dos bancários falando sobre o tema. E nós temos hoje dois convidados especiais. Queria agradecer já a presença de vocês. Então a gente está aqui com Luiz Cláudio Marculino, deputado estadual, ex-presidente aqui do sindicato, conhece bem o tema porque já esteve aqui lutando também para não retirar as portas. E o Antônio Donato, vereador aqui de São Paulo, presidente também do PT municipal. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Muito bem. Mas antes da gente conversar sobre o tema, explicar um pouco para vocês a realidade, o que está acontecendo, eu queria convidá-los, todos a assistir esse vídeo e depois a gente volta para conversar. O sindicato considera um retrocesso a retirada das portas de segurança. A medida tomada inicialmente pelos bancos Itaú Unibanco e Bradesco vai contra a segurança de bancários e da população. Alguns clientes reclamam do mau funcionamento, mas consideram o equipamento um item essencial para a segurança, já que o mecanismo inibe o acesso do bandido ao interior da agência. Nós estamos sujeitos a qualquer pessoa entrar na agência, fazer assalto, o que quer que seja, então a segurança seria muito menor do que com as portas giratórias. Deveria ter duas, que no caso na São Bento mesmo, então só tem uma porta de entrada e saída. Eu acho que colocando duas melhoraria. Você acha que é mais seguro com porta de segurança? Eu acho. Tanto para quem trabalha no banco, para nós que usa o banco. A lei federal exige que os estabelecimentos bancários cumpram pelo menos 2 itens obrigatórios, como a vigilância ostensiva e os alarmes. Já a porta de segurança é um item opcional. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, somente em 2011 foram registrados 251 casos de roubo a bancos, um aumento de quase 20% em relação ao mesmo período de 2010. E para que este número não volte a crescer, o sindicato vai intensificar as negociações em torno dos itens de segurança e cobrar mais investimentos por parte dos bancos. Bom, como vocês viram, o sindicato foi às ruas falar com clientes, por conta desse movimento de retirada das portas de segurança, em especial sendo feito pelo Itaú. O Itaú está reformando as agências, mudando o layout, e em todas as agências ele retirou as portas de segurança. O Bradesco fez também em algumas agências, e aí a gente tem um receio de que os bancos onde tem porta de segurança se retire, porque na verdade a nossa luta é para que se instale porta de segurança em todas as agências. Eu queria começar aqui pelo Marculino, perguntando o seguinte: na Assembleia Legislativa tem algum projeto de lei sobre o assunto? Então, acho que é importante, Jô, a questão da porta de segurança, hoje ela é fundamental para a segurança do bancário, para a segurança do cliente. E acho que é importante que os bancos, também num momento como esse, entendam que o que hoje tem de segurança de porta nas agências também foi fruto de negociação. Acho que o que o Itaú está fazendo é um equívoco, foi feita uma negociação na década de 90, onde tinha um cronograma de instalação das portas de segurança. Então, acho que o primeiro ponto é bater na questão do cumprimento do acordo firmado. O acordo foi feito entre o banco e o sindicato, esse acordo ele não pode ser desrespeitado. Outro elemento ainda, que os bancos têm usado, é a questão do custo. Só o Itaú lucrou 14 bilhões, os bancos arrecadam 40 bilhões só com tarifa bancária, com receita de serviço, então o problema não é dinheiro. Muito mais um olhar do banco, talvez de querer deixar esteticamente a agência mais bonita, mas não está preocupando com o cliente e com os funcionários. Mas acho que agora nós temos que unir forças, o sindicato, o poder público, no caso da Assembleia Legislativa e a Câmara dos Vereadores, também que o Donato, também que é vereador, presidente do PT na cidade de São Paulo. Na Assembleia foi aprovado em 2008
né, um projeto de lei aprovando a instalação de porta de segurança no estado inteiro. Né, uma lei aprovada, mas foi vetada pelo governador do estado de São Paulo na época, que era o governador José Serra. Ele veta esse projeto de lei justamente com o argumento que a competência para fazer a legislação em relação à porta de segurança é do município, que também na época, né, foi aprovado na Câmara dos Vereadores, que também foi vetada pelo prefeito na época. Então, a gente tem um projeto de lei então, na Assembleia e nós vamos estar agora junto com o sindicato fazendo um movimento dentro da Assembleia para tentar derrubar o veto do governador. Vereador Donato, como é que está na Câmara de Vereadores? Como o Luiz falou, teve um projeto consensual, inclusive, depois de toda uma mobilização que o sindicato fez, a gente entregou, inclusive, relatórios explicando para cada vereador como é que funcionava, os problemas que tinha, como é que funcionava a legislação, que a Lei 7.102, que é a lei federal que fala sobre a segurança privada, ela diz que uma agência para funcionar tem que ter um plano de segurança aprovado pela Polícia Federal, tem que ter 3 itens de segurança. 2 itens são obrigatórios, que é vigilância, tem que ser vigilância ostensiva, ou seja, tem que ser mais de um, e câmera, alarme de segurança, e o terceiro item ele escolhe, pode ser porta de segurança, pode ser outros itens. O sindicato defende que a porta deveria ser um item obrigatório, porque ela, junto com os outros itens e com outros itens, ajuda a proteger a vida, né, das pessoas. Por exemplo, ano passado, 49 pessoas foram assassinadas, né, em agências bancárias quando estava acontecendo assalto. Entendeu? E a gente não pode permitir nem que uma pessoa morra numa agência por causa disso. Se a gente pode evitar, né? Inclusive eu tenho um dado aqui sobre investimento dos bancos em segurança, que mostra o seguinte, eles falam que investem muito em segurança, mas quando a gente vai ver os dados do balanço do banco, né? Então, o Bradesco investe 3% do lucro líquido, o Itaú 3%, o Santander diz que investe 7%, o Safra 1%, a Caixa 11%. Então, a gente vê que isso aqui também é um dado que inclui principalmente a segurança da informação, que é os sites, o acesso que o cliente tem para ter um acesso seguro. Então, não é a segurança bancária, estrito senso, essa que a gente está falando lá na agência. Você acha que é possível, né, que esse projeto de lei que foi aprovado por consenso em 2008, foi vetado pelo prefeito Kassab, é possível que seja derrubado esse veto? Em primeiro lugar, boa noite, Chuvândia, boa noite, Marcolino. O sindicato, eu sou testemunha, fez um grande trabalho de convencimento na Câmara Municipal em 2008. A partir de um projeto que era o oposto, que proibia a porta de segurança, graças ao trabalho do sindicato, se conseguiu construir um consenso na Câmara de que era fundamental ter esse equipamento de segurança para a segurança tanto do bancário quanto principalmente da população que utiliza o serviço bancário nas agências. Esse projeto foi votado, existia um pré-acordo com o prefeito Kassab de que ele sancionaria o projeto, mas infelizmente por pressão da FENABAN ele vetou o projeto. Então hoje nós estamos numa situação que a gente tem uma lei que foi aprovada, mas não foi sancionada, foi vetada. Portanto, ela não tem validade, ela não pode ser aplicada. Isso, ela não está em vigor. Quando uma lei é vetada, existe a possibilidade da Câmara Municipal dos Vereadores, com 28 votos em 55, derrubarem esse veto. Ocorre que o prefeito tem uma maioria muito grande, de cerca de 40 vereadores na Câmara. Então, no momento atual, é muito difícil que a base do governo Kassab derrube um veto do próprio prefeito. Mas o fato é que nós vamos ter eleições municipais para prefeito e vereadores e esse tema tem que estar na pauta do debate político, para que a gente eleja vereadores comprometidos com essa segurança, que a gente possa, no momento seguinte, com um novo prefeito, derrubar esse veto e garantir a segurança do bancário e da população. Porque o que a gente não pode ter é uma política dos bancos que visa garantir somente a segurança do dinheiro que está no banco, dentro do cofre. Ou então um layout mais agradável, mais moderno, uma proposta de marketing, mas não uma proposta que garanta a segurança das pessoas. E São Paulo hoje é uma cidade que tem uma sensação de insegurança muito grande, por tudo que acontece nas ruas, mas também faz parte desse ambiente de segurança a gente ter a oportunidade de ir num lugar muito visado, porque se transaciona com dinheiro, e ter o direito a ter a proteção devida. E a porta giratória, como a Giovana explicou, é um mecanismo, no momento atual, fundamental para isso. Exatamente.
A gente tem um dado aqui que, como eu disse, todos os bancos têm que ter um plano de segurança. E o ano passado, só no ano passado, os bancos foram multados em 5,5 milhões por descumprirem o plano de segurança ou porque a agência estava funcionando sem o plano de segurança, já nem sido aprovado, que não pode nem funcionar. Mas a maioria era porque não cumpria os itens obrigatórios, né? Vigilância, não tinha vigilante suficiente, enfim. Mas a gente vai voltar depois do intervalo, nós vamos continuar aqui a nossa conversa para ver o que vocês podem, em que vocês podem nos ajudar a melhorar a segurança tanto para o bancário, né, mas para o vigilante e para os clientes. Estamos de volta aqui no Momento Bancário em Debate, hoje falando sobre segurança bancária e mais especificamente sobre as portas giratórias. A retirada que está sendo feita pelos bancos e a posição do sindicato e dos bancários no geral é pela manutenção das portas e pela instalação em todas as agências que não têm portas de segurança, porque isso é mais um item que vai ajudar ao trabalhador e também o vigilante, né, bancário, mas também o usuário, também o cliente se sentir mais seguro e proteger a vida. Nós estávamos falando aqui com o vereador Antônio Donato, dizendo que o projeto foi aprovado em 2008, né, por consenso na Câmara de Vereadores, a partir de um debate com a categoria bancária, foi vetado pelo CASAB. Nós perguntamos para ele qual era a solução, se dava para derrubar o veto, ele disse que o CASAB tem maioria na Câmara, portanto, hoje, nessa situação, é difícil derrubar esse veto, mas esse ano tem eleições municipais e a gente tem que prestar muita atenção nisso para eleger pessoas comprometidas com o interesse da população, e a segurança bancária é um item importantíssimo para a gente cobrar dos candidatos, né, nessas eleições de 2012. Tem aqui a gente criou um quadro aqui nesse programa chamado Boca no Trombone, né? E o bancário também pode mandar as perguntas, pode botar a boca no trombone. Tem uma boca no trombone aqui que eu achei muito interessante, vai cair bem. A pessoa chama Carla e ela diz o seguinte: referente à porta giratória, trabalhei próxima a uma agência do Bradesco que não tinha porta giratória. Sempre ocorriam assaltos, com mortes, inclusive de clientes, funcionários e vigilantes. A gente vê, né? Às vezes não tem morte, recentemente teve um problema na agência e que a bancária vai ficar com sequelas. Então, às vezes não morreu, mas está com sequelas graves e é exatamente do problema da falta de investimento ou do pouco investimento, porque investir em segurança bancária, a gente sempre fala que não é só investir nos equipamentos, mas é também investir nas pessoas, os vigilantes. Às vezes tem uma jornada imensa, grande, porque às vezes tem que ter mais de um emprego para conseguir se manter, né, manter a família. Então é um profissional que ganha pouco, tem uma jornada longa e às vezes trabalha estressado por conta de toda a realidade, né, dele. Então é uma coisa que ele tem que ser muito bem treinado, bem pago, com a jornada já adequada, né, ao grau de estresse, trabalhar armado. Esse também é uma cobrança que a gente faz, que é importante. Tem outra bancário, aliás, ele chama Flávio, ele fala o seguinte: os funcionários lotados nos guichês de caixas terão adicional de insegurança com essa nova estruturação das agências? Olha, Flávio, apesar de a gente reivindicar na nossa pauta de reivindicação, mas eu acho que mais do que o adicional porque o adicional, se a pessoa passa por um assalto e perde a vida, ele não vai servir para nada, né? Não vai ter, a gente tem que brigar mesmo pelo maior investimento em segurança, manutenção e instalação das portas onde não houver, você entendeu? Eu acho que essa é a grande luta que nós temos que fazer agora. Isso sim vai preservar a vida, que é muito mais importante do que, né, a remuneração e o bolso nesse caso. Donato, Marcolino, a gente tem um exemplo claro que as pessoas sempre perguntam: será que as portas aumentam a segurança mesmo? Diminui o índice de assaltos? A
A gente tem exemplos de agência aqui do lado, na Líbero Badaró, do lado do sindicato, foi assaltada 3 vezes em menos de 2 meses, e o sindicato fez toda uma luta para instalar as portas de segurança, e depois da porta instalada, nunca mais a agência foi assaltada. Entendeu? E o bancário mesmo fala para a gente, reduz o número de assaltos. Mas você falou bem, Donato, os bancos estão preocupados com dinheiro, e também em reduzir custos, assim, mas estão preocupados com a proteção do dinheiro. Se ele acha um equipamento que protege o dinheiro dele, tá bem, mas e o cliente que vai lá fazer um saque, né, na agência, os usuários, as pessoas que estão nas agências? Acho que a vida tem que ser. Se o detector de metal não fosse tão importante, aeroporto não usava, a gente vai no Palácio da Alvorada lá, tem que passar no detector de metais, então ele deve ter alguma serventia, né? Deve proteger bastante, né? Então, no aeroporto as pessoas não reclamam, pois né? É. Porque você sabe que tem que ter. E lá você volta, tira o cinto, tira o sapato e todo mundo sabe que é necessário. Ah, é verdade, tira o sapato. Esse sapato aqui, toda vez que eu passo no aeroporto eu tenho que tirar. Já tiro o sapato lá. Não, e é justamente... verdade, acho que ele tem que conscientizar. O sindicato também cobrava isso, né, Marcos? Não, e justamente essa preocupação que tem em relação ao detector de metal, Donato, Ju, que muitas vezes o que os bancos fizeram? Ele jogou o custo, né, para a agência. Então a agência muitas vezes acaba, né, em vez de fazer uma manutenção permanente do detector de metal, né, acaba deixando às vezes 2, 3 meses sem fazer, não faz, e aí coloca em risco a vida do cliente e do bancário. Porque sempre a nossa preocupação qual foi? Né, lá no sindicato, também agora, né, na Assembleia Legislativa. Quando a gente pensa numa agência bancária, então ali tem o bancário, tem o vigilante, né, tem o cliente. Nós sempre defendemos que o vigilante tem que ser bem treinado, né, não dá também você ficar trocando o vigilante de um lugar para o outro, porque ele começa a criar uma relação também com o cliente, então tem que ter treinamento. O detector de metal ele tem que ter um processo permanente, né, de adequação para você não barrar por qualquer coisa, porque às vezes o pessoal fala assim, mas o vigilante que me travou, e não é. Na verdade, quem trava é a porta, o que o vigilante pode fazer é liberar. Né? O vigilante não tem o poder hoje de travar, barrar ninguém. Só se tiver com problema no detector, às vezes passa uma arma e não passa um maço de cigarro. Então tem que ter esse controle permanente. Agora, para os bancos, né, essa leitura de falar que é custo, né, assim, o que vale mais? É você ter uma porta giratória ou você começar a ter clientes e bancários sendo assassinados, né, de formas permanentes? O que nós tínhamos na década de 90 era isso. Nós tínhamos muito bancário, muito vigilante, né? Na época as empresas colocavam uma meta, né? Se o vigilante matasse um bandido, ele tinha um bônus. Se ele ferisse, tinha outro bônus. Se prendesse, tinha um outro. Quer dizer, então era a forma que o banco encontrava na época, as empresas de vigilância, para garantir que o vigilante ficasse atento para inibir o assalto. E nós mostramos na época que na verdade o problema não era esse. Não era só a reação do vigilante, né? Era a porta de segurança, era a filmadora. Né? Então foram instrumentos que foram colocados ao longo do tempo que criou condição hoje de você ter a segurança dos bancários. O Unibanco, que agora está propondo a retirada da porta de segurança, o Unibanco usava cachorro, Rottweiler, né, para fazer a segurança do banco. Então, essa sempre foi a lógica do Unibanco, né, no sistema financeiro. Ele nunca aceitou a porta de segurança como uma prioridade. E agora, com a fusão, né, do Unibanco com o Itaú, usando, no caso, do Unibanco e o Itaú sempre defendeu, né, que tinha que ter porta de segurança. O Unibanco sempre defendeu que não tinha que ter porta de segurança. Então, acho que tem que olhar, inclusive, se agora não é um capricho, né, da direção, que antigamente estava no Itaú e agora estava no Unibanco e agora faz parte do Itaú, se não é um capricho para colocar teste. Então, acho que tem que bater pesado. Lá no Parlamento nós estamos à disposição, nós vamos trabalhar para derrubar o veto, né, que o Serra vetou o projeto da porta de segurança em 2008. Tem um outro projeto que é do deputado Vanderlei Silá, que é os biombos na agência bancária para dar mais segurança para o cliente, para o bancário, na agência bancária. Também foi aprovado, foi sancionado, esse não foi vetado, foi sancionado, mas até agora o governador Alckmin não regulamentou o projeto de biombo na agência bancária, que também traz segurança para o bancário e para o cliente. Né? O problema das saidinhas de banco já resolveria. Seriam solucionados em grande parte por conta dessa questão dos biombos. Mas muitas vezes assim, é essa pressão, né, que o sistema financeiro tem, que os bancos têm muito dinheiro, e acaba muitas vezes pressionando alguns governos que preferem às vezes não sancionar, né, ou não regulamentar alguma lei, né, que é um custo para o banco, mas é um custo, né, que vai garantir vida de bancário, vida de cliente e dos vigilantes. Agora, vereador, os bancos questionam muito que o município não tem competência para legislar sobre portas de segurança.
E a gente entende que o município tem, né? Tanto que o próprio, né, governador, Serra, na época, Serra, quando vetou o projeto de lei estadual, disse que a competência era do município. E vários municípios aprovaram já há bastante tempo, inclusive funcionam as portas em vários municípios. Inclusive no interior de São Paulo tem sido feito um trabalho para que as câmaras de vereadores aprovem esse projeto de lei. O que você acha sobre isso? Olha, na Câmara Municipal, um projeto para ser votado, ele passa por uma comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a legalidade do projeto. Então, o projeto que nós aprovamos, ele, no nosso entender, ele era legal, ele era constitucional, porque é verdade que existe uma lei do sistema financeiro, que é uma lei federal, mas a regulamentação do comércio, do uso e do espaço urbano é do município. Então, é evidente que a gente pode regulamentar, como se regulamenta, é proibido vender algumas coisas, impostos de combustível, existe uma série de regulamentações que são próprias do município. E a gente entende que a questão da segurança do estabelecimento bancário também é uma atribuição municipal. Por isso que nós votamos e aprovamos essa lei. Com certeza. Nós esperamos que vamos trabalhar também junto com os nossos aliados, e tenho certeza que você é um aliado nessa luta para aumentar a segurança das pessoas, né? Nós vamos trabalhar para que São Paulo tenha uma lei desse tipo e que todas as agências bancárias tenham porta de segurança e seja feita uma ampla campanha de esclarecimento para os clientes da importância da porta, né? Assim como as pessoas aceitam no aeroporto, que também aceitem na agência bancária. Isso só vai ajudar a preservar a vida e talvez se tivesse porta de segurança em todas as agências, nós não tivéssemos tido no ano passado 49 pessoas mortas. Se os bancos gastassem 1% da verba de publicidade deles para campanhas de segurança, de prevenção, de conscientização, como você disse, certamente a população aceitaria com a maior naturalidade um eventual bloqueio que ocorre, mas que seria revertido para a sua segurança, como é, né? E o ano passado, de 2010 para 2011, os assaltos a agências bancárias aumentaram quase 20%. Portanto, talvez já sob o efeito dessas coisas, né, dessa retirada. A gente sempre fala assim, se o bandido olha uma agência que não tem porta de segurança e olha uma que tem, ele vai falar assim, essa aqui eu preciso elaborar melhor, e, portanto eu vou na que tem mais facilidade. Né? Essa é a nossa grande preocupação. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, eu queria agradecer a presença de vocês, obrigada, se despedir. A gente que agradece mais uma vez a oportunidade, Giovanni, de estar aqui no Momento Bancário, né? Nós acompanhamos muito a luta dos bancários, agora estamos na Assembleia, também continuamos brigando pelos bancários, pelos clientes, então estamos à disposição e vamos estar junto com vocês para garantir a retomada das portas seguras das agências bancárias. Então, boa noite, Ju, boa noite, Donato, boa noite, bancário. Obrigado, Vândia. Foi um prazer estar aqui. É um debate importante. Como eu disse, a gente tem que aproveitar esse momento eleitoral para colocar as questões que dizem respeito à vida do povo. E a eleição municipal serve para isso. E a gente tem que pautar esse debate para que a gente possa, de fato, ter segurança nas agências bancárias. Muito obrigada. No próximo Momento Bancário Debate, nós vamos falar sobre um assunto também muito importante para os bancários. Essa pressão que o bancário sofre no dia a dia, nos locais de trabalho, né? Essas metas que eles têm que atingir, cobrança diária, né? Nós estamos muito preocupados com isso, trabalhando muito o tema e vamos relançar a campanha Menos Metas, Mais Saúde. Outra campanha também pensando na vida e na qualidade de vida do trabalhador. Então, até a próxima semana, no Momento Bancário Debate, já conversando sobre o relançamento da nossa campanha. Um abraço a todos, até lá.